Jeremias capítulo 49. Profecia a respeito dos amonitas. A respeito dos filhos de Amon, assim diz o Senhor. Por acaso Israel não tem filhos? Não tem herdeiro? Então por que Milcom herdou o território de Gade e o seu povo mora nas cidades dessa tribo? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir o alarido de guerra em Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas, e as suas aldeias serão queimadas, e Israel retomará a herança que lhe havia sido tirada, diz o Senhor. Chore, povo de Esbom, porque a cidade de Ai foi destruída. Gritem, filhos de Rabá. Vistam roupa feitas de pano de saco, lamentem e deem voltas por entre as muralhas, porque Milcom irá para o cativeiro junto com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Porque você se orgulha nos seus vales férteis, ó filha rebelde, que confia nos seus tesouros, dizendo: quem me atacará? Eis que de todos os lados trarei terror sobre você, diz o Senhor dos exércitos. Vocês serão dispersos, cada um numa direção, e não haverá quem consiga reunir os fugitivos. Mas depois disso mudarei a sorte dos filhos de Amon, diz o Senhor. Profecia a respeito dos edomitas. A respeito de Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Por acaso não existe mais sabedoria em Temã? Será que pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu a sabedoria deles? Fujam, voltem e escondam-se em cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre ele a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo. Se os que colhem uvas fossem até você, não deixariam pelo menos alguns cachos? Se ladrões viessem de noite, não danificariam só o que lhes bastasse? Mas eu despi Esaú, descobri os seus esconderijos, e não poderá se esconder. Esta será destruída a sua descendência, bem como os seus irmãos e vizinhos. E ele já não existe. Deixe os seus órfãos, que eu os guardarei em vida, e as suas viúvas podem confiar em mim. Porque assim diz o Senhor: se até os que não estavam condenados a beber o cálice terão de bebê-lo porque você ficaria impune? Você não ficará impune, mas certamente beberá esse cálice, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra será objeto de horror, de deboche, de desolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em ruínas perpétuas. Os pecados e o castigo de Edom. Eu ouvi uma notícia vinda do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer: reúnam-se e venham atacar Edom. Preparem-se para a guerra. Eis que fiz de você uma nação pequena entre as outras, desprezada entre os povos. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Você que vive nas fendas das rochas e ocupa alturas dos montes, ainda que eleve o seu ninho como a águia, de lá eu o derrubarei, diz o Senhor. Assim, Edom será objeto de horror. Todo aquele que passar por ele ficará espantado e zombará por causa do desastre que lhe aconteceu, como na destruição de Sodoma e Gomorra e das suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim, não habitará ninguém ali, nem morará nele homem algum. Eis que, assim como o leão sobe da floresta do Jordão contra o rebanho em pasto verde, assim, num momento, farei com que Edom fuja dali, e estabelecerei sobre ele a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? Portanto, ouçam a decisão que o Senhor tomou contra Edom, e os planos que ele fez contra os moradores de Temã. Certamente, até os menores do rebanho serão arrastados. Certamente, as suas moradas serão destruídas por causa deles. A terra tremerá com estrondo da sua queda, e os seus gritos serão ouvidos até o Mar Vermelho. Eis que um inimigo, como águia, subirá, voará e estenderá as suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Profecia a respeito de Damasco. A respeito de Damasco. As cidades de Amate e Arpade estão envergonhadas e, tendo ouvido más notícias, cambaleiam, são como o mar agitado que não se pode sossegar.
Damasco está enfraquecida, virou as costas para fugir. Tremor tomou conta dela, angústia e dores lhe sobrevieram como de mulher que está dando à luz. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade da alegria. Portanto, os seus jovens cairão nas suas praças. Todos os homens de guerra serão reduzidos a silêncio naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Porei fogo nas muralhas de Damasco, o qual queimará os palácios de Ben-Hadad. Profecia a respeito de Quedar e de Azor. A respeito de Quedar e dos reinos de Azor, que foram derrotados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, assim diz o Senhor. Levantem-se e ataquem Quedar. Destruam esse povo do Oriente, e eles pegarão as suas tendas, os seus rebanhos, levarão embora as lonas das suas tendas, todos os seus bens e os seus camelos, e lhes gritarão: há terror por todos os lados. Fujam, afastem-se para bem longe, escondam-se em cavernas, ó moradores de Azor, diz o Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou uma decisão e formou um plano contra vocês. Levante-se, babilônicos, e ataquem uma nação que vive em paz e sem desconfiar de nada, diz o Senhor, que não tem portões nem ferrolhos, eles vivem isolados. Os seus camelos serão para a presa, e os seus muitos rebanhos de gado serão levados como despojo. Espalharei a todos os ventos aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e de todos os lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. Azor se tornará em morada de chacais, um lugar desolado para sempre, ninguém vai morar ali, homem nenhum habitará nela. Profecia a respeito de Elão. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito de Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, a fonte do seu poder. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos da terra e os dispersarei na direção de todos esses ventos. E não haverá país aonde não cheguem os fugitivos de Elão. Farei com que o povo de Elão trema diante dos seus inimigos e diante dos que querem matá-los. Farei vir sobre os elamitas o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei a espada após eles, até que eu os tenha destruído. Porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e os oficiais, diz o Senhor. Mas, nos últimos dias, mudarei a sorte de Elão, diz o Senhor.